ideia inicial é que fosse um IVA federal. Eu acho correto isso. Eu tenho vários artigos anteriores em que eu digo, quando ainda nem se discutia essa reforma tributária PEC 45, eu dizia, a solução é um IVA federal. Até porque eu tinha participado dos debates dessa reforma lá em 95, e como eu disse aqui, eles propunham um IVA dual, eu sempre dizia, a solução não é um IVA dual, a solução é um IVA federal. Tem questões de federalismo que a gente teria que arrumar algum jeito de contornar. Mas, a meu ver, a circulação, para evitar esses conflitos todos e facilitar a vida tanto do poder público quanto do contribuinte, deveria ser um IVA federal. Mas, por questões políticas, essa reforma não passaria se o IVA não tivesse sido transformado de federal em dual, ou seja, federal, e aí criou-se uma competência compartilhada entre estados e municípios para a cobrança do chamado IBS, que originalmente o IBS seria federal, como eu disse, e criou-se um tributo que, engraçado, ele não veio sob formato de imposto, né? Ele veio sob formato de contribuição, a CBS, que é o IVA federal. Talvez porque a União não queira dividir essa receita com os estados e municípios, e criaram uma contribuição sobre bens e serviços que, na verdade, tem a natureza de um imposto sobre o valor adicionado, que é o IVA, que mostra claramente que a contribuição tem a natureza de imposto, né? Tanto é que ela entra com maior facilidade ali no lugar de um tributo que deveria ser um imposto, como é o caso do IVA federal. Aí promete, não, nós vamos criar um IVA que vai, inicialmente, quando era o IVA federal só, vamos criar um IVA que substituirá 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esse IVA substituirá esses 5 tributos. Então, é uma simplicidade absoluta. Aí surgiu essa questão. Nós tivemos que ter também o IVA municipal estadual. Criou-se o CBS e IBS, a que eu me referi há pouco. Mas logo em seguida diz, não, nós temos que ter o excise tax, que é o imposto seletivo, que existe no resto do mundo. Então aí nós ganhamos nosso terceiro tributo. E aí depois disse assim, não, mas nós temos que dar uma solução para a Zona Franca de Manaus. Como é que nós vamos criar incentivos fiscais se esse sistema ele torna muito difícil a criação de benefícios fiscais, inclusive para a Zona Franca de Manaus, que são protegidos constitucionalmente. O Simples também é protegido, a pequena empresa. Como é que... Aí criou-se algo que, a meu ver, é risível. Manteve-se o IPI, lembra que o IPI ia ser substituído pelo IBS? Não, vamos manter o IPI, e ele vai incidir em relação àquelas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus, ele vai incidir em todos os das demais unidades da federação, menos no Amazonas. Ou seja, colocou-se um bode na sala de todas as unidades da federação, menos no Amazonas, para que o Amazonas se tornasse atrativo. Em vez de incentivos fossem criados para tornar a Zona Franca de Manaus um território atrativo, uma zona atrativa, não. Tornou-se todos os demais zonas como é que eu vou dizer? De afastamento de incentivos em função em relação a essas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus. Já estamos em 4 tributos. E aí veio o quinto. Esse é, como eu costumo brincar muito, esse desperta em mim os instintos mais primitivos. Esse tributo chama Contribuição sobre Produtos Primários de Semi-Elaborados Exportados. Ele foi criado durante a votação da PEC 45 na Câmara dos Deputados. Os deputados estavam votando e o texto estava sendo alterado para inserir uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados exportados, com a contribuição estadual. Isso é um absurdo. Isso, a meu ver, fere todos os princípios da República, todos os princípios democráticos que pressupõem que o poder legislativo, que emane do poder